Nas últimas semanas, a violência marcou o cotidiano nas escolas da macro-região. Casos foram registrados em várias cidades, como Américo Brasiliense, Araraquara, Matão e Ibaté. Em todos foi preciso intervenção policial. Há relatos de extrema violência por parte de alunos e falta de preparo de alguns docentes. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto está o educador José Eduardo de Oliveira. Em Araraquara, a psicóloga Michele Duque. E direto da Franca do Imperador, o coordenador da comissão OAB Vai à Escola, advogado Alexandre Lopes. Eu começo aqui por Ribeirão Preto com o professor José Eduardo. Nós tivemos um longo período de afastamento destas crianças e adolescentes desse ambiente escolar. Já era presumível, já era esperado que quando eles voltassem, tantos conflitos, tanta violência, insegurança, tanta confusão acontecesse assim, professor? Olá a todos, obrigado pelo convite. Sim, era esperado sim. A gente vive, na sociedade tempos complicados, tempos difíceis, problemas relacionados à falta de emprego, baixa renda dos cidadãos, muitas crianças que frequentam as escolas públicas estão passando necessidade em casa. Então, não só nas regiões, vamos dizer, mais distantes dos grandes centros, mas também nas comunidades aqui de Ribeirão Preto e região, a gente tem, por exemplo, a presença da fome. E a escola, ela acaba sendo um reflexo daquilo que a sociedade está apresentando naquele momento, E a sociedade, hoje em dia, ela está uma sociedade violenta. Face à crise econômica, crise política, como eu mencionei, crise de emprego, e acaba com que as crianças, os adolescentes, acabam trazendo para dentro da escola toda essa tensão, toda essa problemática. Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, afastado das escolas, eles até, de alguma maneira, acabaram perdendo um pouco dessa sociabilidade, dessa convivência, entre os amigos, entre os colegas, entre os pares, e até mesmo com os funcionários da escola, com os próprios professores. Então, não é de se estranhar nessa, vamos dizer, essa dificuldade de relacionamento interpessoal, e aí desaguando nessas várias faces da violência escolar, não só na violência, na agressão física, mas como a gente tem visto aí, no aparecimento do bullying, na depredação do patrimônio público, e acaba, como eu mencionei, sendo aí realmente uma problemática que nem sempre os funcionários, os docentes, os gestores estão preparados para enfrentar no dia a dia. Levando para o lado da psicologia, com a Michele Duque, que está em Araraquara, o professor José Eduardo citou aí que é um problema não só só pertencente ao ambiente escolar, mas que vem de fora, que vem da sociedade. E, de fato, a gente registrou no noticiário recente problemas envolvendo professores ligados à violência, professores intimidando alunos até com atos físicos, pais invadindo a escola, crianças se degladiando em brigas assim assustadoras. Enfim, por onde a gente deve começar a cura desse processo? É pela escola ou é pelo ambiente externo? Bom, eu acho que com a chegada da pandemia, em vários momentos nós fomos forçados a ficar dentro de nossas casas devido ao lockdown, Isso tudo por si só gera-se uma rede de conflitos. A insegurança frente à saúde, a instabilidade financeira, várias contribuições para ficarmos com as nossas emoções afloradas e confusas. Com tudo isso, o aumento da violência aumentou significativamente nos últimos anos. Agora, com esse retorno nas escolas, isso tende a ficar também complicado, uma vez que a reinserção na sociedade nos leva a instigar uma certa ansiedade. Se a gente vive dentro de um ambiente violento, isso incita a violência em outros ambientes. Frente a isso, tanto os professores quanto os alunos sentem-se inseguros pela falta de limite, pela falta de segurança, limite com alguns alunos com dificuldade de cumprir regras, normas sociais impostas pelas leis, Com esses acontecimentos nos últimos tempos, levou a uma diversidade de emoções. E estamos todos à flor da pele.
Penso que também na tecnologia isso acaba às vezes atrapalhando, interferindo, porque o aluno ali, quando começa a discussão, ou até a professora, né, certas agressões, tanto físicas, simbólicas, seja lá qual for, em vez de separar essas brigas, eles começam a filmar e ali depois relatar e conversar e espalhar isso para os amigos. Isso por si só já incita a violência. Várias coisas estão se acumulando, né? Essa readaptação, essa volta, a falta de monitoramento, a falta de policiamento dentro das escolas, isso interfere muito, significativamente. Hoje nós não contamos com um apoio policial dentro das escolas. A gente não se sabe se o aluno tem algum tipo de arma, se o professor tem algum tipo de gatilho para poder descontar a sua raiva, como nós temos vivendo aqui em Araraquara, né? Infelizmente, são várias coisas que vão acontecendo, que vão sendo gatilhos para incitar essa violência. Exatamente. Agora, com Franca, eu vou falar com o doutor Alexandre. Nós vimos aí na fala dos nossos especialistas que já era esperado esse tipo de conflito, esse tipo de dificuldade, não é? O Estado, ele se disse responsável, se disse obrigado a tirar os alunos do ambiente escolar no momento da pandemia. Agora, essa mesma obrigação recai sobre as metas que eles precisam cumprir, inclusive de fornecer agora uma recuperação desses alunos, uma recuperação do ambiente, uma recuperação, prover também a segurança que eles precisam, doutor? Bom dia a todos os colegas. Realmente, com relação a prover toda essa segurança, o que a gente visualiza é que, como a colega de Araraquara bem disse aí, sobre esse retorno, as pessoas, elas estão assim, parece que estão meio... o tempo que ficaram todo em casa, o tempo que ficaram trancafiadas em razão dessa pandemia, que foi obrigado a ter lockdown e tudo, parece que agora todo mundo quer extravasar, né? E eu enxergo o seguinte, com relação a isso, percebe-se também que não há ainda uma segurança para todas as pessoas, muitas pessoas ainda não se sentem seguros em estar em ambientes fechados, estar em ambientes que reúnem diversas pessoas. Conheço gente assim que ainda não se sente seguro e acredito até que, com relação ao retorno 100% presencial, eu acho que o Estado ainda deveria colocar ainda a disponibilização de um ambiente misto, né, híbrido, para que aqueles que ainda não se sentem seguros possam assistir às suas aulas, né, aqueles pais que ainda não se sentem seguros de enviar os seus filhos para as escolas, ainda possam permanecer em casa. Isso também tem um certo reflexo dentro desse assunto de hoje, que é a violência dentro das escolas. Sim, muito bem dito. Professor José Eduardo, aqui em Ribeirão Preto, vamos pensar que é o seguinte, o problema está posto, né? Nós temos essa dificuldade, nós vamos ter dificuldades inclusive do Estado, dificuldades em promover e prover a segurança e o bem-estar que o professor, que o aluno precisam para trabalhar da melhor maneira possível. Mas vamos focar na figura do professor, desse profissional que tem a possibilidade de mudar um pouco esse cenário. Por onde este profissional que tem o interesse em fazer a diferença pode começar, professor? Olha, realmente a problemática da violência na escola, ela não é só um problema. A educação, ela tem muitos gargalos, desde a falta de políticas públicas, desde a questão do investimento quantitativo, qualitativo. E aí, voltando à pergunta que você fez, talvez a grande dificuldade do professor, ela comece esbarrando na dificuldade que, de maneira geral, a educação tem de reconhecer que a escola também é um ambiente violento. Isso começa já desde a gestão escolar,
o gestor que tem uma dificuldade de assumir que na escola dele tem violência. Isso vai até a supervisão de ensino estadual e municipal, isso chega até a diretoria de ensino ou as secretarias municipais, de realmente ter a humildade de falar: a minha escola apresenta problemas, né? A minha escola tem alguns casos de violência. Esse talvez seja o start, o pontapé inicial para que a gente possa, de alguma maneira, resolver o problema. Porque o professor também, na sala de aula, ele tem uma ação limitada. Primeiro, que nas licenciaturas, quando você pensa em formação de professores, você participa dos cursos de graduação, de pós-graduação, e essas temáticas, elas não são postas, elas não são pertinentes à formação do professor. O professor de História, Geografia, Matemática, Educação Física, ele está ali dentro para aprender metodologias de ensino, didática, para aprender conteúdos específicos, mas ele acaba não se preparando corretamente para lidar com essas questões em torno do processo pedagógico, essas questões que acabam aparecendo no dia a dia. Então, o professor ele acaba também não se encontrando preparado para lidar com essas situações que acabam emergindo durante o processo de ensino-aprendizagem. E aí ele vai esbarrar justamente na dificuldade. Quando ele busca apoio na coordenação pedagógica daquela unidade de ensino, a coordenação pedagógica é mais fácil dizer que a escola não tem violência. Quando ele busca na gestão escolar, ele não quer que isso apareça na diretoria de ensino ou na secretaria municipal que a escola dele tem violência. Então ele começa por aí, ele fica de mãos atadas e com poder limitado de fazer a interferência e a minimização desses comportamentos inadequados. Michele, a gente abordou aqui a questão direcionada ao profissional da educação. Agora vamos virar o foco para dentro de casa, para os pais e responsáveis. A gente sabe que essa é uma mazela da nossa sociedade. Em muitas casas, as crianças estão abandonadas desta responsabilidade dos pais. Em muitos casos, os pais delegam às escolas a total responsabilização da educação e da criação dos seus filhos. Mas vamos olhar para aqueles pais que ainda estão interessados na educação e no correto direcionamento dos seus filhos. O que eles podem fazer, o que eles podem trabalhar para resolver, para mudar esse cenário de insegurança dentro das escolas? Eu acho que o caminho realmente é levar isso para a diretoria, né? Porque por si só, alguns pais têm essa noção, essa responsabilidade de que a educação, né, sobre princípios deve vir à base de casa, e às vezes isso acaba sendo confundido com a educação que a própria escola ali se limita a fazer. Mas como o colega disse, né, o ensino abordado dentro da escola não é um ensino que se deve ser colocado, que é o papel dos pais, né, dos responsáveis legais. A falta de cuidado, de monitoramento, de policiamento dentro das instituições leva qualquer tipo de indivíduo a se sentir indefeso, ameaçado. Isso, por si só, pode ser gatilho para que essas violências surjam. A tecnologia vendo também, né, como eu disse, sobre a questão de filmarem e tentarem, né, fazer rebeldias com tudo isso. Esse olhar, né, incita a violência, não só a violência física, mas também como a violência emocional, a violência simbólica, como o colega mencionou. Infelizmente, pensando em escolas públicas, nós não contamos com o apoio, com o respaldo psicológico de profissionais da área. Isso contribuiria muito para uma melhor qualidade de ensino e dessa ressocialização. Eu acho que o poder público falha nesse olhar mais sensibilizado para os familiares que sentem essa necessidade de cuidado, de preservação do seu filho, e também para os professores que estão ali para dar aula, né? Esse olhar, na minha opinião, deveria ser mais priorizado nas escolas, uma vez que a função do psicólogo dentro do ambiente escolar
seria de auxiliar na qualidade de vida, na qualidade de ensino, na qualidade de bem-estar de todos. Infelizmente, na nossa cidade aqui de Araraquara, nós não contamos com profissionais da área da saúde instalados no ambiente escolar. Isso, por si só, gera-se uma insatisfação, uma insensibilidade, tanto do poder público, quanto como esses pais ficam frente a colocar o seu filho na escola, não sabendo se ele vai poder chegar bem em sua casa. Doutor Alexandre, a sua comissão tem um princípio interessante, né? A OAB vai à escola. A gente fala tantas vezes que dentro da formação dos alunos, às vezes seria importante eles terem noções de economia, noções de política, noções da vida que eles enfrentarão do pós-escola, né? A vida adulta. Nessa mesma, pensando por este caminho, de repente o conhecimento, a interação com o mundo dos direitos e dos deveres também não ajudaria essas crianças e adolescentes a formarem o seu caráter cidadão? Com certeza. Inclusive, a nossa comissão OAB Vai à Escola, ela é formada por diversos advogados que vão até as escolas e eles vão falar exatamente sobre isso, sobre direitos, sobre deveres. E o nosso foco dentro das escolas é sempre no último ano do ensino médio, é naquele período em que o aluno já está saindo já da escola para poder encarar o mundo, né? Encarar uma vida profissional, uma vida universitária, né? Até para ajudar na opção deles, né? Alguns se identificam com o direito, com a área do direito, outros com outras áreas, né, em questão, mas isso é muito importante, e, inclusive, todas as vezes que nós vamos até as escolas, os assuntos são os mais variados, nós temos liberdade para poder escolher o que cada um vai falar dentro das escolas, né? E justamente tudo isso inserindo já cada tipo de assunto um pouco do mundo jurídico, né? Um pouco da responsabilização, da ética, de valores, de direitos humanos, de deveres, de direitos, né? Então, tudo isso é abordado pela nossa comissão OAB Vai à Escola, e tudo isso também contribui justamente para o que você disse, né, para a formação, inclusive de opção de vida que a pessoa vai fazer no sentido profissional e no sentido acadêmico também, né? Essa é a nossa busca. Essa é a nossa busca para que a gente possa contribuir, para que a OAB como um todo, dentro da nossa comissão OAB Vai à Escola, possa contribuir com a sociedade, né, dessa forma. Será uma luta difícil, mas é uma luta que vale a pena. Integraram a macro-região no Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, o educador José Eduardo de Oliveira. Em Araraquara, a psicóloga Michele Duque. E direto da Franca do Imperador, o coordenador da comissão OAB Vai à Escola, o advogado Alexandre Lopes. A todos vocês, nosso muito obrigado.